Boa noite. Olha, gente, falar de Chico e estudar Chico é uma viagem. Para mim foi uma viagem e para mim também foi um presente. É uma pena que nesse tempo esse pequeno tempo que se tornará grande, pela quantidade de coisas que eu achei sobre ele, era muita. E como a gente aprende? Como fazemos uma viagem dentro de nós e vemos o quanto que esse homem realmente é grande. O quanto, não porque ele foi, ele continua. Né? Porque a gente fala que Chico morreu. Na realidade, Chico não morreu. Chico continua aí, deixou as suas obras para nós aqui estudarmos ela, aprender com ela e sair praticando. Praticando bem, praticando a caridade, porque foi o que ele fez, né? Uma das frases que eu achei legal de uma palestra que eu escutei de um amigo dele de Uberaba, ele falou que Chico falou que como é que é? Ele não... Eu preciso lembrar. Já me sumiu. Que uma das frases dele é que nós temos que fazer o possível. Nós somos... Eles simplesmente se achavam um cisco. Imagine Chico se achando um cisco. E o que nós somos, né? Porque ele praticamente... Eu costumo brincar falando que ele, não sei quantas encarnações, ele veio para cá para se tornar do jeito que ele é. Mas ele se tornou um exemplo para todos nós. Eu acho assim, eu imagino quem conheceu Chico, quem esteve com Chico, perto dele, e pôde participar, pôde aproveitar a oportunidade de estar junto dele. Não pela pessoa, mas pelo que ele é, pelo que ele foi, pelo que ele representou para esse planeta. Pela responsabilidade que ele trouxe junto dele, pela missão que ele fez grandiosamente e pelas coisas que ele passou, porque não foram poucas coisas ruins que ele passou, mas ele foi grande. Até neste momento, ele teve a grandeza de passar por tudo isso sem achar ruim, sem reclamar. Eu acho que nós não conseguiríamos passar pelo que ele passou para poder chegar onde ele chegou. E a gente sabe que tudo isso é prova da nossa vida para que a gente possa dar continuidade a tudo que nós viemos fazer aqui. E que nós até hoje não conseguimos. Basta uma coisinha acontecer em nós, para a gente cair ali, achando que nada vai acontecer de bom, que nada tem razão da nossa vida. E a gente sabe, né? Se nós estamos aqui hoje, é porque todos nós temos a mesma oportunidade de Chico. Basta somente a gente ter vontade de querer. Devemos ser otimistas sempre, porque Chico, a tudo que eu estudei, ele foi uma pessoa otimista, acreditava, era confiante. Chico tinha ação na mão dele, tinha a ação, porque a caridade em si é a ação, né? É a vontade do que nós queremos fazer, não para o outro só, mas para todos nós, né? Então, eu vou falar assim, simplesmente simples. Porque para entender Chico, tem que ser simples. Por mais grande que ele seja. Então, Chico, ele foi filho do operário João Cândido Xavier e de Maria João de Deus. Ele nasceu no dia 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo. Teve 8 irmãos, com ele 9, né?
A mãe dele desencarnou, Chico tinha 5 anos de idade. E aí o pai não conseguiu ficar com todos os filhos, ele teve que dar os filhos para aqueles que tinham padrinhos e amigos para poder criá-los. E lá foi Chico com a madrinha dele, com 5 anos de idade. Seu pai, ele casou-se novamente com Cidália Batista, a qual vocês ali depois vão ver que foi que se tornou uma pessoa ímpar na vida do Chico, né? Mas enquanto ele não esteve com ela, não casou com ela, Chico passou todos os maus tratos que a gente imagina na mão da madrinha. Eu digo que é uma experiência que ele viveu junto com ela, né? Para poder ver o quanto ele suportava as coisas da vida que chegou a ele, né? Que nem ela simplesmente com um garfo de cozinha, ela enfiava nele, né? Aí eu fico até emocionado, essa parte eu fiquei mesmo. Com a vara de marmelo, ela batia nele, né? Batia, com tudo que ela tinha na mão, ela fazia esse menino que ela queria. Chama-se Rita de Cássia, né? Inclusive até vestia ele de menina, com roupa de menina. Então Chico passou poucas e boas. Se for contar aqui, né, dá um seminário. Mas Chico tinha a mãe dele como uma pessoa ali perto dele o tempo todo, que passou com ele por todos esses desesperos, essa dor que ele passou. Então, ela pediu para ele que tivesse muita paciência, que ele conseguisse entender por que a madrinha fazia isso com ele, que mais tarde, lá na frente, ele iria ver, que foi para o bem, né? Essa experiência de Chico. E aí, isso. Então, nesse tempo, ela pediu para que ele tivesse muita paciência, né? Ela disse que iria, com o tempo, vir aparecer um anjo na vida dele, que iria ajudá-lo muito nessa caminhada dele. E foi quando o pai dele casou com Cidália Batista, né? E ela pediu para que ele trouxesse de volta todos os filhos, para que ela cuidasse, para que ela desse amor para todos. E Chico, quando veio, ela se tornou uma pessoa especial na vida dele, ajudou demais ele nessa parte da mediunidade, né? O contato da adesão da doutrina espírita. Em 1927, com 17 anos, ele se viu à frente da insanidade da sua irmã, que acreditou ser uma obsessão espiritual, né? Por sua mediunidade, começou a manifestar-se diversos poetas falecidos, somente identificados a partir de 1931. Em 1928, começou a publicar as suas primeiras mensagens psicografadas, uma no Jornal do Rio de Janeiro e o Almanaque da Notícia em Portugal. Em 1931, Chico perdeu a madrasta também. Ela faleceu, né? Mas ele deu continuidade a escrever a sua obra. Primeiro que foi o Parnaso de Além Túmulo, onde completou a sua maioridade e o encontro com o seu mentor espiritual, Emmanuel. Chico encontrou com ele passeando, foi à beira do rio, à sombra de uma árvore, e lá, ele pensativo, apareceu Emmanuel para ele, e disse para ele que ele tinha uma missão na vida dele, né? Que ele iria escrever uma série de 30 livros, mas também teria 3 condições. E Chico, muito humilde, falou para ele: mas será que eu tenho condição dessa missão na minha vida de escrever 30 livros? Emmanuel falou para ele: com certeza, com responsabilidade, com disciplina, você vai conseguir. E a gente estará ali com você, né?
E ele falou: mas será mesmo? Porque eu tenho assim as minhas dúvidas, né? Mas se você está falando, quem sou eu para duvidar, né? Então Chico, eu vou ler aqui, ó. Quando ele falou para ele que ele tinha os três motivos para que ele conseguisse passar por isso, ele falou quais são esses três. Então Emmanuel disse para ele que ele tivesse disciplina, que seria a primeira, disciplina, que seria a segunda, e disciplina, que seria a terceira. A primeira disciplina, ele falou que seria ele cuidar dele, da saúde, do espírito, do corpo. A segunda disciplina era que ele soubesse entender os irmãos, o próximo. E a terceira disciplina seria a moral dele. Mas eu pergunto assim: será que essa disciplina é somente para Chico? Quando ele fala da disciplina para Chico, eu confesso que ele está falando com todos nós, principalmente o meu ouvido, que é o primeiro que estava ali aprendendo e escutando. A disciplina que nós tanto temos que ter e a gente não consegue, por mais que a gente tente. Qual de nós aqui cuida do corpo, cuida da alma, do espírito? Qual de nós aqui que consegue estudar um livro? Porque eu falo assim, nós vai entrar ali, e Chico escreveu 500 livros. Quantos livros de Chico nós lemos? Que foi escrito pelo nós lemos? Quantos nós terminamos? Será que realmente nós sabemos qual é a base desses ensinamentos para nós? Porque tudo isso foi deixado para nós. A gente pega os livros, deixa numa estante em casa, ou pega ele para estudar, ou a gente só estuda o livro quando a gente vem para o estudo dentro da casa. Será que nós paramos um pouquinho para pensar do quanto, da importância que é esse estudo? Não só para o Chico, porque o Chico a gente viu que conseguiu esse estudo para nós. O quanto ele está valendo para nós? O cuidar do corpo, esse corpo, essa pelagem que foi dado para nós de graça, como nós cuidamos? E não é passar maquiagem, nada. É o que nós cuidamos da nossa saúde, do nosso corpo. Será que a gente vai devolver esse corpo um dia, do jeito que nós pegamos? O que comemos, o dormir, as coisas que nós vamos pegando pelo meio do caminho, que nenhum de nós sabemos que não é preciso, né? O quanto da disciplina de nós tratarmos bem do nosso próximo, o que o Chico fez grandiosamente bem. O quanto que ele olhava para o próximo, eu digo com o olhar de Jesus, né? O olhar de amor. E esse olhar que Chico tem, nós também temos, será? Nós vamos conseguir ter um dia, quem sabe? De olhar para o nosso próximo, mesmo que ele venha nos ofender, e a gente olhar para ele e dizer: que bom que não fui eu quem está fazendo isso, mas eu sou o ofendido que pode perdoar. Qual de nós consegue perdoar como Chico perdoou? E continua, quem sabe, aí conosco ainda, nos ajudando, nos orientando a perdoar. A nossa moral, porque a moral do Chico, a gente sabe como é que é. Não se escutava dizer nada de Chico, somente coisa boa. Que Chico amou. Chico praticamente fez o que estava previsto para ele, mesmo sofrendo todo tipo de sofrimento, né? Que a gente fala que é sofrimento. Às vezes eu acho que sofrimento, ele chama-se crescimento para nós. Para quem souber entender o que significa dor,
o sofrimento, ele significa evolução na nossa vida. A gente não aguenta sequer que outra pessoa chegue em nós e diga coisas da nossa cara que a gente não está acostumado, a gente acha ruim. E quantas vezes as pessoas criticaram o Chico pelo trabalho que ele estava fazendo? Não acreditou em Chico, porque para ele chegar onde ele chegou, de estar ali, as pessoas chegarem até ele e ver que realmente aquelas mensagens, aquelas cartas que ele trazia, era tudo real. Se nós formos escrever hoje, será que psicografar, será que a gente vai conseguir psicografar como ele psicografava? Ou nós vamos colocar ali no meio coisas nossas que nós queremos escrever, não é? Por isso do estudo. Por isso do estudo. O estudo é tudo. E foi tudo para Chico. Quando ele escreveu todos esses livros, né, porque foram 531 escritos. E 61 ficou para poder, mesmo escrito ficou para poder estar fazendo para nós ainda. Quando a gente fala em estudo, a gente começa, geralmente eu digo que nós começamos com 40, terminamos com 7, né? Porque a gente não tem força. Isso chama-se ter coragem. Coragem, força de vontade, para poder conseguir chegar um pouquinho aonde Chico chegou. E olha que Chico tinha no pensamento dele o Evangelho inteiro. Se você for, tem uma parte que fala que ele tinha o Evangelho certinho na cabeça dele. E chegaram a perguntar para ele se ele não era Kardec. Existem espíritos de luz aí. Existem espíritos do nosso lado, como teve Chico, entre tantos outros. A gente, eu falo assim, conforme eu ia estudando, e eu mesmo ia me perguntando um monte de coisa. Em que patamar que eu me encaixo? Porque a gente é muito do deixa para amanhã. Chico falou numa reunião do centro dele que o trabalho ele tinha hora para começar, mas não tinha hora para terminar, porque era muita gente que estava ali precisando desse apoio, desse consolo, dessa ajuda de Chico. Por mais que a gente esteja dentro de uma casa, a gente vem à procura do que será? Do estudo? Ou nós viemos à procura de uma cura? Nós temos que fazer essa pergunta para nós. Provavelmente Chico também fez essa pergunta para ele. Só que ele fazia as perguntas para ele e ele praticava essas perguntas. Por quê? De tudo que a gente fala, aprende, a gente tem que praticar primeiramente em nós. Porque os nossos ouvidos são os primeiros que escutam. A nossa boca é a primeira que fala. E os nossos olhos são os primeiros que leem. Achar a vida do Chico bonita, que ele foi uma pessoa maravilhosa, todo mundo pode dizer que sim. Então vamos seguir esse exemplo que estava aí. Porque não tinha só o Chico de exemplo, tinha Jesus de exemplo. E toda vez vai ter um exemplo para nós. E nós temos que seguir esses exemplos. Se isso é Chico, foi um exemplo maravilhoso. A gente vai pegar os livros de Chico para estudar, ditado pelos Espíritos, né? E todos nós sabemos que nós viemos para esse planeta para se melhorar, né? E a gente fala assim, ó, eu sou um espírito imperfeito. E Chico é um espírito perfeito? Mas até quando nós vamos falar que nós somos imperfeitos? Quando nós vamos começar a praticar essa caminhada da perfeição? Quando nós vamos conseguir trazer para nós mesmos o estudo
sério da doutrina, porque Chico levava a sério a doutrina e levava ela para tudo quanto é canto que ia. Ele não tinha, olha que quantos anos ele foi até para trabalhar até o último. Não, nós aqui na frente não podemos criticar ninguém, porque eu também estou aqui. E me coloco nesse lugar também, às vezes, de não seguir em frente nessa doutrina, porque a gente cansa fácil. Ele falou uma vez que nós não devíamos de cansar. Nós temos o tempo todo para descansar na espiritualidade e começar a trabalhar de novo. Você acha que ele não está trabalhando lá? O próprio Jesus trabalhou, né? Saiu da cruz, vai trabalhar. Foi atrás buscar Judas, onde ele estava. Né? E a gente, às vezes, tem assim aquela falta de vontade de, pelo menos, de escutar as palavras necessárias para quê? Para encher o nosso coração, para encher o nosso peito, para encher, trocar o que nós falamos todo dia de ruim, trocar por coisa boa. Porque Emmanuel falou para ele, a partir do momento que ele praticasse o bem o tempo todo, ele era certinho para que ele pudesse escrever esses livros, da disciplina que Emmanuel pediu para ele. E ele foi disciplinado. Tem muita parte da história de Chico que não vai dar para contar. Tem passagens de histórias dele com mães, dele com os filhos, dele com criança, com tudo. E Chico sempre estava ali para socorrer. Quantas vezes nós viramos as nossas costas para as pessoas que necessitam da nossa ajuda? Quantas vezes? Quantas vezes nós nos fazemos melhor do que o outro? Chico nunca fez isso. Nos fazemos melhor do que o outro. A gente vê isso aí direto, até na rede social. Até você parar, você olha assim, você está vendo. O que a gente faz? Nós temos que ser melhor do que isso. Nós temos que nos preparar, não para tudo que é ruim, mas para tudo que é bom. Porque nós tivemos e temos exemplos, gente. Temos exemplos de monte. Eu vou dar um exemplo de criança. Chico era muito preocupado, né, com as crianças, os filhos de Deus pequenos chegando, e nós não conseguindo dar conta dessas crianças que estão aí. A gente não sabe qual o rumo que essas crianças vão tomar. Da orientação. Chico, Jesus era exemplo de orientação, para nós, para que a gente pudesse ter o livre-arbítrio para tudo. Para tudo. Mas sempre sabendo que tudo depende de nós. Chico, com os exemplos dele, que nós sigamos ele. Então, sigamos ele. Porque ele é movido de exemplos em toda parte. Em toda parte. De não querer ser mais que ninguém. Era pura simplicidade, humildade. Nós somos, sim, pessoas que ainda têm que aprender muita coisa, com certeza. Mas nós temos que aprender. Nós temos que buscar. Correr atrás. Porque Chico correu atrás. E nunca, em momento algum, ele se tornou soberbo. Nunca se tornou uma pessoa que só porque tinha o dinheiro chegava na mão dele, o dinheiro já ia para as obras de caridade. Quantos filhos ele ajudou? Ganhava relógio, ganhava um monte de coisa e usou tudo para caridade. Quantas e quantas vezes ele precisando de cestas básicas para poder levar no lugar onde ele ia ajudar e não tinha, pela confiança da espiritualidade nele, as cestas básicas chegavam.
Então isso chama-se trabalho. Trabalhar o Espírito, nos trabalhar e ver se realmente nós estamos fazendo certo, porque não é só ir lá, que ele ia, ele levava e conversava, dialogava, seja com quem fosse. Nós temos que aprender isso, né? Como fazer para poder aprender a ajudar o nosso irmão, tendo o tempo. É o tempo que está escasso hoje para nós. Ter o tempo de escutar alguém, ter o tempo para abraçar alguém, ter o tempo para poder, se eu estiver trabalhando agora aqui, e isso for perder tempo, perca esse tempo, mas ajude, auxilie, porque essa foi a vida de Chico. Auxiliou, consolou, ajudou, lutou, sofreu, mas estava sempre ali, sempre. E a gente tem que aprender que a espiritualidade não desampara nenhum de nós, porque nós não esqueçamos dos nossos mentores, do nosso anjo guardião e de tantos outros espíritos que estão na espiritualidade, mas que precisam trabalhar conosco também. Que nós tenhamos esse olhar de amor, o olhar que Chico tinha e tem, que com certeza ele continua trabalhando aí com alguma pessoa que tem aquele pensamento do bem, porque a gente atrai, né? Nós atraímos a quem nós somos afins, aqueles espíritos que estão afins a nós. Estamos fazendo bem, estamos tratando os irmãos bem, então nós podemos ter certeza que esses amigos do bem estão do nosso lado, assim como estiveram e estão do lado do Chico. Hoje nós estamos falando de Chico, mas quantos irmãos nossos que passaram por aqui e deixaram os seus exemplos? Então nós temos que trabalhar. Não importa se o trabalho não é aqui dentro da casa, mas trabalhe lá fora. Jesus andou por aí, o Chico também andou lá fora. Mas temos que aprender a amar. Temos que aprender a nos purificar no pensamento, na alma e no coração. Temos que fazer isso. Mesmo que o outro lhe dê uma bofetada, perdoe. Não perca tempo achando que você vai fazer algo de ruim para aquela pessoa. Às vezes, aquela pessoa está pior do que você. Por isso que jogou aquilo. Né? E quantas vezes Chico se deparou com isso? Vamos aprender a amar, a olhar mais com o olhar de caridade, né? Então, eu coloquei assim, olha, eu ia passar, não vai dar para passar a música para vocês, né? Aqui ele diz assim, que Chico escreveu 500 obras, sendo 439 escritas que ele deixou, e 61 que ele deixou assim conta para poder estar fazendo, né? E oração. Tá. Então tem aí as obras, né? Eu coloquei as obras de André Luiz. Às vezes, se vocês forem querer também, gente, aqui na biblioteca eu acho que tem, né, Mariana? Os livros de André Luiz, os livros de Emmanuel. Gente, sinceramente, pegue para estudar. E se não for para estudar, pegue para ler. Vamos evoluir esse vocabulário nosso. Vamos encher dentro do nosso coração de palavras, as palavras necessárias. Eu tenho certeza que a mudança está aí para todo mundo. Porque quando a gente lê,
a gente também quer passar para dentro do pessoal da nossa casa. E atrás disso, passear é bom, com certeza, mas nós não podemos esquecer de nós. Quando a espiritualidade fala não esquecer de nós, é não esquecer de estudar, de aprender e levar esse estudo, doar esse estudo. Quantas e quantas palavras a gente deixa de estar aprendendo, e às vezes a gente perde o tempo. Aí quando for cobrado de nós, e aí? Né? Então André Luiz tem o nosso lar, os mensageiros, missionários da luz, no mundo maior, libertação, entre a terra e o sol, ação e reação, evolução entre dois mundos, mecanismo da mediunidade, sexo e destino, obreiros da vida eterna, e a vida continua. Gente, tudo que o Espírito ditou para Chico. A gente teria condição do Espírito ditar para nós alguma coisa e a gente ficar ali escrevendo? Isso foi dias e noites que ele doou a mão dele, tanto que a preocupação da mãe de Chico era com o braço e as mãos junto à madrinha, para que não deixasse que ela quebrasse o seu braço, pelas coisas que ela fazia com ele, porque a missão dele aqui era esse braço e essa mão. E olha que quantas mães receberam a carta de Chico e consolou essas mães. Então, sejamos nós, gente, sejamos nós. Coleção de vida da vida de Emmanuel, né? Ele tem o Paulo Estevão, que foi escrito em 1942, há 2000 anos, que foi escrito em 1939, 50 anos depois, de 1940, Ave Cristo, 1953, e Renúncia, em 1943. Temos esse livro até para vender ali, né, Mário? Tem até para vender, gente. Então, tem a biblioteca aqui e tem os livros para vender ali. Vamos ler, emprestar esses livros, vamos tirar esses livros da prateleira, das estantes, e vamos pegar 3, 4 páginas por dia e vamos ler. Já imaginou a gente ter esses livros na cabeça como o Chico tinha o Evangelho? Olha para você ver que bênção de homem. Humberto de Campos também foi ditado, A Boa Nova, de 1941, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de 1938, Novas Mensagens, de 1940, Pontos e Pontos, de 1951, Crônicas do Além Túmulo, de 1937, Cartas e Crônicas, de 1966, Contos dessa Doutra Vida, 1964, Contos e Apólogos, 1958, Estantes da Vida, Luz Acima, Lázaro Redivivo, Reportagem do Além Túmulo, no Roteiro de Jesus, 2007. Então é muita obra, muita coisa que está aí, esperando por nós. Esperando por nós. Porque não é assim, colocar a palestra lá na rede social, mas eu escutei a palestra. Escute a palestra, mas leia o livro e estude. É só o que a espiritualidade nos pede. Estude. Venha estudar. Não consegue estudar sozinho? Venha estudar. As meninas estão sempre convidando aqui na frente, todos para vir e estudar. E não fujam, porque a partir do momento que vocês estão fugindo de vocês mesmos. Não largue, seja persistente no estudo. É para vocês, é para mim, é para todos. Nós não podemos fugir. Então a música que eu não vou conseguir passar, ela diz assim, ó: Chico foi um servo, instrumento de Deus, exemplo de amor, forma amiga que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dias e noite na nobre missão de trazer mensagem do além da caridade e do perdão. Ensinou que, embora não possamos no tempo voltar, hoje é sempre o momento ideal para se recomeçar. É trilhos pelas pedras e espinho em busca da luz.
e da paz que só gozam aqueles que seguem Jesus. Seu nome é Chico, simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Sempre via os irmãos com os olhos de Jesus. Não tinha olhar de orgulho, de inveja, e veio nos ensinar o que, gente? Amar. Não importava o tempo nem a hora. Chico nos ensinou a amar, a ter esperança, a acreditar em nós. E a gente vê que na passagem, ele não se importou com quem sofreu, mas com quem ele ganhou de oportunidade de crescimento. E chegou até onde a espiritualidade queria que ele chegasse. Então, que sejamos nós a fazer essa diferença. Que sejamos nós, hoje, a colocar na nossa vida a imagem de Jesus, como Chico colocou, e seguiu com ele. E merecidamente, ele recebeu o que era preciso para ele. Que sejamos nós. Eu quero agradecer. Tem muita mais coisa para falar, mas as crianças precisam do tempo. Eu quero agradecer a casa pelo convite. Espero ter feito um trabalho à altura da casa, né? E à altura de vocês. Porque quando a gente estuda, nós trazemos o melhor de nós. Eu falo que, por mais que às vezes dá vontade de desistir, a gente tem que continuar sim. Porque sempre tem amigos, sempre tem pessoas que nos erguem, que nos ajudam. Nós não somos sozinhos. O Chico nunca ficou sozinho, em nenhum momento. E nós também. Basta confiar mais e desacreditar menos. Porque quando você desacredita de você. Então vamos acreditar, confiar. E não importa se você está sendo ofendido. O importante é que você entenda que todos nós temos problema na nossa vida. Então nós temos que simplesmente resolvê-los da melhor maneira. Gratidão, gente. Eu posso só sortear o vídeo rapidinho? Pronto, violão, pode ir, violão.